Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver a evolução dos modelos atômicos. Eu sou a professora de Química, prazeres Arruda. Vamos lá? Então, para a gente começar a nossa aula, vamos fazer primeiro aqui um primeiro questionamento. O que é um átomo, né? Do que se trata isso? Então, antes, para saber do que é um átomo, vamos fazer uma viagem do macro para o micro. Vamos pensar nos materiais. Do que são compostos os materiais? Os materiais são compostos de matéria, algo que tem massa e ocupa volume no espaço. E a matéria é composta, de sua vez, por substâncias, né? Como a gente pode ver aqui, as substâncias compõem a matéria. E do que são compostas, então, as substâncias? São compostas por moléculas. Moléculas grandes, pequenas, de variados tipos, né? Composições diferentes. E, por sua vez, as moléculas são compostas por átomos. São justamente essas unidades que nós vamos estudar hoje. Para estudarmos a evolução dos modelos atômicos, a gente vai precisar passar antes na Grécia, onde Leucipo e Demócrito foram os primeiros a trazer essa ideia da teoria atomística, a ideia de que existia essa partícula fundamental que seria capaz de compor tudo que é material, tudo que é ser. Essa ideia da partícula fundamental e indivisível, ela veio de um pensamento simples, né? Uma reflexão, e que, claro, não leva de um dia para o outro, né? Essas ideias elas são bastante demoradas para serem construídas, e ele imaginou o seguinte, fez a seguinte reflexão: se pegássemos um grão de areia e pudéssemos fragmentar esse grão em pedaços menores, e esses pedaços menores fragmentar mais uma vez em pedaços cada vez menores, chegaríamos a uma parte em que seria impossível fragmentar. Nós chegaríamos então no não divisível. Em grego, não divisível significa átomo, a de negação e divisível. Né? Tomo significa divisível. Então, eles concluíram que a ideia é que todas as substâncias e seres são compostos por átomos, ou seja, por uma partícula infinitamente pequena e não divisível. Nessa aula de hoje, nós vamos ver a evolução dos modelos atômicos desenvolvidos a partir do conhecimento científico. Vimos a ideia de Demócrito e Leucipo, né, dentro da filosofia, o que seria o átomo, e agora vamos passear sobre a evolução dos modelos atômicos aqui desenvolvidos na ciência. Primeiro vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton, John Dalton, que em 1803 ele remontou a ideia de Leucipo e Demócrito. Lembrando, gente, que a ideia de Leucipo e Demócrito sobre a questão atomística aconteceu há 25 séculos atrás. E aqui em 1803, Dalton traz essa ideia e realiza experimentos científicos onde ele consegue comprovar alguns pontos da sua teoria de que a matéria é sim formada por átomos e que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis, seria a menor parte da matéria. E que cada substância, como a gente vê aqui, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e carbono, ela teria os seus átomos com massa e volume específico para aquele tipo de elemento químico. Elementos químicos teriam então, massa e volume, propriedades, né, completamente distintas entre si. Dalton trouxe também alguns postulados da sua teoria. Eu vou deixar esses postulados aqui para vocês lerem um pouco e refletirem a respeito, tá bom? Então, vou destacar para vocês, olha, que os átomos são maciços de formas esféricas, indivisíveis, indestrutíveis, e um elemento químico é um conjunto de átomos de mesma propriedade. Dê uma olhadinha nos outros postulados, porque a gente vai discutir sobre ele. Após o experimento de Dalton, a ciência foi evoluindo e foi então tomando conhecimento sobre a corrente elétrica, e em especial existe um experimento chamado ampola de Crookes, onde foi utilizado aqui um recipiente de vidro bem isolado, com um gás dentro numa pressão muito baixa, ou seja, o gás estava de forma bastante rarefeita, e aqui nesse cátodo seria emitido um feixe de elétrons. A ideia era saber o que esse feixe de elétrons ocasionaria aí nesses gases, né, que estavam de forma rarefeita. E o que foi observado foi que a ampola ficava de uma coloração fluorescente, né? Então alguma coisa estava acontecendo ali, a corrente elétrica conseguia ionizar as moléculas dos gases que estavam ali naquele recipiente. E olha só, gente,
era qualquer gás, qualquer tipo de gás que estivesse ali sofria essa ionização. Sabendo disso, deixa eu tirar meu nome aqui. Sabendo disso, Joseph John Thomson, ele descobriu então o elétron, descobriu que o elétron pertencia à estrutura do átomo. Ele pegou esse experimento, desenvolveu mais alguns outros, realizou mais alguns outros, como por exemplo, aqui, ó, nesse mesmo experimento colocou uma espécie de placa de sílica para ver qual era a direção desses elétrons durante, né, a realização dessa experiência. E observou-se que a forma da plaquinha de sílica ficava registrada no fundo desse aparato de vidro. Isso significaria que os elétrons seguiam caminho direto, caminho em linha reta. Outro experimento que foi feito foi colocando uma espécie de hélice aqui para saber se essa corrente tinha massa. Se ela tivesse massa, a hélice iria movimentar, seria movimentada pelo choque das partículas. E foi exatamente o que aconteceu. Essas partículas se chocaram aqui com essa hélice e provocaram essa movimentação. Outro experimento foi para saber se essa corrente elétrica aqui, essa corrente que chamava de corrente de raios catódicos, porque não se sabia que aquilo era elétron, gente, eu estou falando o tempo todo que é uma corrente elétrica, mas não se sabia até aqui. Foi sabido a partir desse experimento. Para saber, aqui o objetivo era identificar qual era a carga desses raios, chamados antes de raios catódicos. E aí, quando colocou-se uma placa positiva e uma placa negativa aqui em lados opostos, percebeu-se que essa corrente se atraía pelo lado positivo. Logo, essa corrente tinha carga negativa. Aqui, gente, nesse slide, você consegue ver o aparato realmente construído e aqui o aparato em atividade, onde os raios catódicos, na verdade, a corrente de elétrons, ela é emitida e o gás fica fluorescente porque ele passa a estar ionizado. Esse experimento conseguiu trazer várias informações para Thomson. Vamos ver quais são? Vou trazer para cá, minha imagem para cá. Opa! Então, sendo os raios catódicos um fluxo de elétrons, porque é um fluxo de cargas negativas, foi chamada de elétrons, podemos concluir finalmente que, ou seja, o Thomson concluiu que os elétrons eles se propagam em linha reta, que foi aquele primeiro experimento onde ele conseguiu registrar essa imagem aqui, ó. Então ele se propagava em linha reta. Os elétrons possuem massa, são corpusculares e eles também possuem carga elétrica e de natureza negativa, porque eles sentiam esse feixe de elétrons se atraía pela placa positiva, para a placa positiva. A partir do experimento com elétrons, e principalmente conseguindo comprovar a existência do elétron, Thomson desenvolveu então a sua nova teoria atômica. Esses elétrons eles faziam parte da constituição básica do átomo. Esse modelo desenvolvido por Thomson em 1898, olha, 80 anos depois, dizia o seguinte, que o átomo é constituído então por uma partícula esférica. A partícula esférica tinha carga positiva, não era maciça, mas era incrustada de elétrons, que tinham cargas negativas, de modo que sua carga total, elétrica total, fosse nula. Os positivos anulavam os negativos. Esse modelo, então, ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, porque o átomo de Thomson, ele era uma esfera que tinha cargas, né, composta por cargas positivas, mas encrustada de elétrons, que seriam as cargas negativas. O pudim de passa, na verdade, é um doce britânico, por ele ser britânico. A gente pode adaptar para a nossa cultura. Poderia ser um bolo aqui, incrustado de passas, como está esse desenho, como nós vimos nesse desenho aqui.